Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professora Alessandra Vieira, eu sou professora de Direito Civil e trabalho com preparação para concursos públicos já há 24 anos. E eu trouxe aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o princípio da boa-fé contratual, que é um princípio extremamente importante, um princípio que se faz presente não apenas no direito privado, mas no direito público também. Hoje, claro, eu vou conversar no âmbito do direito privado, mais especificamente dentro das relações contratuais, né? Dentro das relações negociais. Então, pessoal, a primeira pergunta é: o que é o princípio da boa-fé, né? O que trata esse princípio? O princípio da boa-fé negocial ou da boa-fé contratual, ele está previsto lá no artigo 422 do nosso Código Civil. E esse princípio, ele prega a ética, a lealdade, a honestidade, a probidade nas relações negociais. É o princípio que nos traz a ideia de comportamento reto, aquele comportamento probo. Quando eu estou negociando com alguém, por exemplo, eu não posso, sonegar, esconder informações que são importantes, informações essas que podem influenciar na vontade do outro indivíduo. Então é isso que nos traz o princípio da boa-fé contratual, né? Esse comportamento ético, esse comportamento honesto que nós esperamos de ambos os contratantes nas relações negociais. Uma outra questão importante, quando nós falamos no princípio da boa-fé, esse princípio ele é dividido em duas modalidades, né? Digamos assim. Nós temos a boa-fé subjetiva e nós temos a boa-fé objetiva. O que seria a boa-fé subjetiva? A boa-fé subjetiva é aquela que está no nosso íntimo, no nosso pensamento. É aquilo que nós imaginamos diante de uma situação concreta. Dando aqui um exemplo, né? Eu estou negociando com alguém e eu imagino estar fechando um contrato de compra e venda. Mas, na verdade, eu não estou fechando um contrato de compra e venda. Eu estou celebrando um contrato de doação. Mas dentro daquilo que me foi apresentado, daquilo que a gente conversou, eu tinha todos os elementos e vejam, eu não estou falando aqui de que uma pessoa está enganando a outra, não é isso, né? Porque daí nós estaríamos frente à figura do dolo. Não, na verdade, há um equívoco da minha parte na interpretação dos dados da realidade. E aí eu imaginei, né, que eu estava celebrando um contrato de compra e venda com alguém, quando na verdade eu estou celebrando um contrato de doação. Então, isso é o que nós chamamos de boa-fé subjetiva. É aquilo que tu imagina, aquilo que tu pensa, né, dentro de uma relação negocial. Só que a gente sabe que a boa-fé subjetiva, ela é muito difícil, né, de ser provada. Como é que eu vou provar, até por exemplo, numa questão judicial, como é que eu vou provar que houve um equívoco, que eu pensei, né, que eu estava negociando de uma forma, quando na verdade eu estava negociando de outra? Isso é bem complicado, certo? Claro, é possível a gente tentar provar, mas a gente sabe que é complicado. Então, o Código Civil, de uma forma em geral, trata da chamada boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva seria o outro lado da moeda, né? O que seria a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva é o comportamento das pessoas, é como eu me comporto numa relação negocial. E é essa, né, a questão mais importante,
Quando a gente trata da boa-fé, normalmente nós estamos falando a respeito dessa boa-fé objetiva, desse comportamento dentro de uma relação negocial. Até é importante aqui salientar, isso eu vou comentar mais detalhadamente na sequência, né, com vocês. A gente espera que a pessoa ela tenha uma forma de agir que não venha causar surpresas a outra pessoa, que eu tenha um comportamento uniforme, né? Que eu não esteja, por exemplo, agindo de uma determinada forma e de repente eu mudo esse comportamento, eu mudo completamente essa forma de agir. Então, para o direito, o mais importante é justamente a questão do comportamento, que é o que nós chamamos de boa-fé objetiva. Então, essa é a primeira questão importante. Nós definimos, né, o que trata o princípio da boa-fé e vimos também as duas modalidades de boa-fé que nós temos no direito brasileiro. A boa-fé subjetiva, aquilo que tu imagina, né, aquilo que tu tem de informações que vão, né, digamos ali, formar a tua realidade mental. E nós temos a boa-fé objetiva, que é a mais importante, que é o comportamento, né? Que são as formas pelas quais as pessoas se comportam diante de uma relação negocial. Bom, outra questão bem importante, quando a gente fala no princípio da boa-fé, a boa-fé ela deve estar presente tanto na fase pré-negocial, quanto na fase negocial, quanto na fase pós-contratual, na fase pós-negocial. Ah, professora, como assim, né? Na fase pré-contratual, nós temos o que se chama de negociações preliminares, as chamadas tratativas, que a doutrina também chama de fase da pontuação. O que seria essa fase das negociações preliminares? É aquela fase em que a pessoa ela está se apropriando das informações, né? Dando aqui um exemplo hipotético. Ah, eu estou interessada na compra de uma casa. O que eu vou fazer? Bom, eu vou conversar com o proprietário, eu quero conhecer a casa, eu quero, por exemplo, saber qual é a posição solar, se naquele bairro, por exemplo, tem condução, né? Se é um bairro tranquilo, se ele é perigoso, se o proprietário aceita financiamento bancário, em quantas parcelas, né? Vamos supor que eu vou parcelar direto com o proprietário, se eu posso dar uma entrada, né, e parcelar em 5 parcelas, enfim. Então, na fase das negociações preliminares, é aquela fase das tratativas. E, regra geral, nesta fase pré-contratual, não há o dever, né, digamos, de contratar. Por quê? Porque, na verdade, eu estou me apropriando das informações, né, e se aquele negócio que está sendo ali, né, conversado, se ele estiver de acordo com aquilo, né, que eu imagino ser o adequado, aí sim é que eu vou, né, digamos, fechar o contrato. Então, nessa fase pré-negocial, a boa-fé contratual, ela também se faz presente. Quando nós estamos negociando, por exemplo, né, a venda de um carro, quando nós estamos vendendo uma casa, né, um imóvel, nós não podemos omitir informações que são importantes e que vão influenciar no convencimento da outra parte. Se a pessoa pergunta, esse automóvel, ele já foi batido alguma vez? A pessoa ela tem que dizer a verdade, ela não pode dizer não, né? Esse carro eu nunca bati, sendo que a pessoa já teve uma batida, por exemplo, no passado, né? Pessoas que retrocedem, por exemplo, a quilometragem do carro para dar aquela aparência, né, de que é um carro menos usado. Isso é uma violação ao princípio da boa-fé na fase pré-negocial. Eu estou omitindo da pessoa informações que são importantes e informações que podem, claro, influenciar no convencimento daquela pessoa
quanto à relação negocial. É importante, pessoal, antes de nós falarmos, né, da fase contratual propriamente dita, que é a segunda fase que nós temos, é importante salientar para vocês que, via de regra, quando uma pessoa ela desiste das tratativas, né? Eu conversei, eu olhei o imóvel várias vezes, mas eu cheguei à conclusão, né, de que aquele imóvel, o valor dele está muito acima daquilo que eu realmente posso pagar. E eu acabei desistindo, né, dessa relação negocial. Regra geral, o rompimento das tratativas não gera dever indenizatório. Não é uma violação à boa-fé contratual a pessoa desistir da relação negocial, desde que eu não tenha criado uma expectativa concreta, uma expectativa legítima de que aquele contrato ele seria celebrado. É muito diferente duas situações que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma coisa é a pessoa que está olhando, que está muito interessada, né? Que está lá realmente, né, mostrando interesse, mas ela está estudando aquele negócio, certo? Se essa pessoa desistir, faz parte, né? Isso é o normal dentro das relações negociais, né? Não é porque eu tô olhando, porque eu tô demonstrando interesse, que eu vou realmente fechar o negócio. Agora, outra coisa é aquele comportamento da pessoa que diz assim, olha, pode tirar o anúncio, né, de venda, eu vou ficar com a casa, certo? Então agora eu já vou ver o financiamento no banco, eu já te digo, não anuncia para mais ninguém, é certo que eu vou comprar, né? E até se tu quiseres, tu já pode até, digamos assim, né, já até tirando ali os teus móveis, porque é certo que eu vou ficar com essa casa. Então, nessa segunda hipótese, nós temos uma expectativa concreta de uma relação negocial. E se a pessoa ela desistir do negócio, ou seja, se nós tivermos um rompimento arbitrário e injustificado das tratativas, de forma a vir acarretar a outra pessoa algum tipo de dano, nós vamos sim ter a obrigação de indenizar. Por quê? Porque parte-se do pressuposto de que esse comportamento de violação das tratativas concretas, né, da realização de um negócio, isso fere o princípio da boa-fé na fase pré-negocial. Deu para entender? Então, pessoal, olha só, nós estamos falando do princípio da boa-fé na fase pré-contratual. E o que eu falei em primeiro lugar para vocês, né? Que a boa-fé nessa fase pré-negocial, ela nos traz que nós temos que ter um comportamento ético, um comportamento honesto, não podemos sonegar da outra pessoa informações que são importantes, informações que podem influenciar a pessoa na formalização daquele contrato, certo? E o outro detalhe que eu disse a vocês, a jurisprudência, esse é um dado, né, que é importante eu comentar com vocês, tem entendido que se nós tivermos o rompimento das tratativas, mas aquelas tratativas que criaram uma expectativa concreta de que o negócio seria entabulado e o rompimento dessas tratativas acaba acarretando a outra pessoa algum tipo de dano, nós vamos ter sim o dever indenizatório por violação ao princípio da boa-fé na fase pré-negocial, certo? Na fase negocial, quando o negócio ele já está celebrado, o princípio da boa-fé ele também se faz presente, né? Obviamente, no sentido de que a pessoa ela tem que ter um comportamento de cooperação, justamente, né, para que aquele contrato ele, digamos assim, ele seja um contrato, né, que ocorra da forma como se espera, né?
que aquele contrato produza os seus efeitos jurídicos dentro daquilo que é, digamos, esperado. Então, colocando aqui um exemplo, se eu tenho um contrato de locação, se eu, Alessandra, eu sou proprietária e eu aluguei o meu imóvel, né, para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa usufrua daquele bem. Eu não posso me intrometer naquela locação, por mais que eu seja a proprietária do imóvel. Eu tenho que, obviamente, cobrar os aluguéis, né, se eles não forem pagos, né, na data combinada. Eu tenho, obviamente, todo esse direito de exigir o pagamento pelo uso do meu imóvel, mas eu não posso ficar perturbando a pessoa, batendo ali só porque a casa, o apartamento é meu, ficar batendo, né, na casa da pessoa. Ah, é porque eu sou a dona, daí eu queria ver se não tem que fazer uma obra que o vizinho de cima, né, ele diz que tem ali uma obra que tem que ser feita, né, porque tá vazando, por exemplo, né, tem uma infiltração no apartamento dele. Eu tenho que, obviamente, comunicar isso ao locatário, justamente para que as partes elas conversem e combinem qual é o horário mais adequado para o proprietário olhar ali qual é o problema do apartamento. Mas eu não posso perturbar, eu não posso ter um comportamento que seja um comportamento contrário a um comportamento de colaboração, ok? E na fase pós-negocial, o princípio da boa-fé, ele se faz presente também. Nós temos vários contratos que tem ali no contrato uma cláusula de confidencialidade, uma cláusula de sigilosidade. Por exemplo, né, é um contrato até de trabalho e ali o empregado naquela relação contratual tem informações sobre a empresa que são informações sigilosas, né, que ele não pode divulgar. Se ele sair da empresa, ele não pode divulgar, né, para as pessoas ou na nova empresa que ele está trabalhando. Isso é o que nós chamamos de boa-fé negocial na fase pós-contratual, certo? Aliado a isso, pessoal, é importante também que vocês saibam que a boa-fé, uma vez que ela não tenha sido, né, observada, uma vez que o princípio da boa-fé ele tenha sido violado, isso pode sim acarretar o dever indenizatório, seja na fase pré-negocial, na fase contratual ou na fase pós-contratual, certo? Aliado a isso, né, até digamos para que vocês observem bem a importância do princípio da boa-fé, a boa-fé ela gera o que nós chamamos de deveres anexos, ou seja, né, o que são deveres anexos, também chamado de dever lateral ou dever secundário? São aqueles deveres que eles estão implícitos na relação contratual, né? Significa dizer, eles não estão ali muitas vezes escritos, não estão expressos, mas eles decorrem do princípio da boa-fé. Ah, professora, dá um exemplo, eu não entendi. Um exemplo bem fácil, né? Se nós temos um contrato, por exemplo, né, com um advogado, a gente sabe que o advogado, qual é a principal função, né? Prestar o serviço ao cliente, ingressar com ação judicial, prestar contas, né, de tudo que está acontecendo no processo. Então, nós temos ali, digamos, como um dever principal, aquele que está no contrato do advogado com o cliente, o ingresso de uma demanda, por exemplo, judicial. Esse é o dever principal. Mas nós temos deveres que estão implícitos, que é, por exemplo, o dever de prestação de contas, certo? Então não precisa estar escrito no contrato de prestação de serviço do advogado e do cliente que o advogado tem que prestar contas do que está acontecendo no processo para o seu cliente. Não precisa estar escrito isso. Isso é uma coisa óbvia e isso decorre do princípio da boa-fé negocial. Então a boa-fé, pessoal, ela cria esses deveres, né, que são deveres anexos, deveres laterais, deveres secundários, e nós temos vários: dever de prestação de contas, né, dever de cooperação, dever de sigilo, tá? Esses deveres não obrigatoriamente eles estão explicitados na relação negocial,
mas eles são uma consequência também do princípio da boa-fé. Outro detalhe importante, a boa-fé, ela também atua como um princípio, né, que é usado para interpretação da relação negocial. Quando um contrato, ele é um contrato que enseja dúvidas, né? A gente tem contratos de adesão. O que é o contrato de adesão? O contrato de adesão, né, que é muito comum nas relações de consumo, é aquele contrato que está todo redigido, que já vem pronto, né? Cabe ao aderente, por exemplo, ao consumidor, apenas assiná-lo ali na última linha, né? Então a pessoa não tem como mudar as cláusulas contratuais, porque aquele contrato ele já está pronto, certo? Contrato de telefonia, contrato, por exemplo, né, de plano de saúde, certo? Contrato bancário, todos eles são contratos de adesão. E muitas vezes esse contrato de adesão, ele tem cláusulas dúbias, ele tem cláusulas contraditórias, né? E o que diz o Código Civil? Que no contrato de adesão, quando nós tivermos cláusulas que são dúbias, cláusulas que são contraditórias, sempre deverá ser adotada a interpretação que favorece a quem está aderindo. Isso é uma consequência clara do princípio da boa-fé negocial, né? A gente tem que partir da boa-fé, da ideia de que se existe dúvida, né, alguma cláusula ali que admite dupla interpretação, a gente sempre vai pegar a interpretação mais favorável a quem está aderindo, que parte-se do pressuposto que é a pessoa mais vulnerável na relação negocial. Essa é uma aplicação clara do princípio da boa-fé. Então, nós já observamos que a boa-fé, ela gera os chamados deveres anexos, né, que são aqueles deveres que não obrigatoriamente estarão explícitos na relação negocial, mas que fazem parte, né, do princípio da boa-fé. Observamos que a boa-fé, ela serve como forma de interpretação, né, na relação negocial. O juiz sempre deve interpretar utilizando o critério da boa-fé. Se a pessoa estivesse agindo de boa-fé, qual seria a intenção dela naquela relação negocial? E a boa-fé, pessoal, ela também tem a função de limitar o direito das partes, né? Que é o que nós chamamos de função limitativa da boa-fé. Dentro dessa função limitativa, nós temos o que a doutrina chama de venire contra factum próprio. Significa dizer, a boa-fé, ela veda o comportamento contraditório. Se eu tenho uma determinada forma de agir na relação negocial, essa forma ela deverá ser mantida, justamente para não criar na outra parte, né? Digamos assim, uma frustração, justamente para não gerar, né, melhor dizendo, uma frustração, não romper com a boa-fé que existe na relação negocial. Professora, dá um exemplo, né, para ficar mais fácil. Olhem só, esse exemplo, ele é um exemplo muito bom para a gente entender a questão do comportamento contraditório que é vedado, obviamente, né, pelo princípio da boa-fé e que pode, digamos, até mudar a base contratual. Vamos supor que eu tenho um contrato de locação e nesse contrato de locação está escrito lá que a data para o pagamento do aluguel é no dia 5 de cada mês, tá? Isso está expresso no contrato de locação. Ok. Aí, num determinado mês, o locatário não conseguiu pagar no dia 5 e ele me pagou no dia 15. O que eu deveria fazer? Eu deveria notificá-lo, comunicá-lo de que, como ele efetuou o pagamento numa data incorreta, que haverá ali aplicação, por exemplo, de uma multa ou de juros, né, pela mora, pelo atraso do locatário. Mas eu não fiz isso, né? Fiquei pensando, tá, azar, né, que atrasou alguns dias, o que interessa é que pagou, tá, deixa, né? Beleza. No outro mês,
o locatário, né, também se aperta de dinheiro, não consegue pagar no dia 5 e vai lá e paga novamente no dia 15. E eu não faço nada. E essa situação, ela acaba se prorrogando. Ou seja, já faz um ano que ele está pagando no dia 15 e que eu, proprietária locadora, não me importo com isso. Recebo o aluguel numa data diferente. Pessoal, como eu sempre aceitei esse comportamento da outra parte, né? Agora a data correta para pagamento do aluguel passou a ser dia 15, não é mais o dia 5 que estava no contrato. E eu não posso ter um comportamento contraditório à expectativa que eu mesma criei. Eu não posso, por exemplo, um ano depois que a pessoa, né, sempre pagou no dia 15, eu não posso chegar para ela e dizer agora não mais, tá? Agora tu tem que pagar no dia 5 e se tu não pagar no dia 5 eu vou te cobrar todos os atrasados dos outros meses. Eu não posso fazer isso, porque isso é uma postura que viola a boa-fé. A boa-fé, ela nos diz assim, se eu tenho um determinado comportamento de agir, né? Uma determinada forma de agir, e essa determinada forma de agir, ela é aceita pela outra parte, ou seja, ambas as partes concordam com esse comportamento que é diferente daquilo que está determinado no contrato, esse comportamento é o que deve prevalecer. E se nós tivermos uma postura contraditória a esse comportamento, nós temos o dever de indenizar. Olhem que questão interessante, certo? Então, a boa-fé, ela veda, ela proíbe o comportamento contraditório, que a doutrina chama de venire contra factum próprio, certo? A boa-fé, pessoal, ela também nos diz, né, que quando o contrato ele já foi cumprido de forma substancial, dando aqui um exemplo hipotético, uma pessoa ela fez o financiamento de um carro, financiamento de um imóvel e ela já pagou mais de 80%, né, das parcelas. E lá na reta final do contrato ela se apertou, ela não está conseguindo mais pagar da forma combinada. E a outra parte, em vez de tentar um ajuste, um acordo, a outra parte entra com uma ação para a retomada do bem, para a retomada do automóvel ou para a retomada, por exemplo, da casa. A boa-fé, o que ela vai dizer? Não, né? Nesse caso, como a pessoa ela já pagou mais de 80%, na verdade, esse carro, essa casa, na verdade já foram pagos, né? Então agora o que a gente está pagando é juros. Não significa dizer que a pessoa não terá que pagar, ela vai ter que pagar, mas significa dizer que a essa altura do contrato ela não perde mais o bem, porque se tivesse a retomada do bem lá na reta final, isso seria uma violação à boa-fé contratual, uma vez que a pessoa já adimpliu, ela já cumpriu substancialmente com a sua obrigação, certo? E por fim, pessoal, terminando, nós temos também dentro do princípio da boa-fé a chamada regra do Tucoque. O que significa isso? A regra do Tucoque, ela nos diz o seguinte: eu não posso exigir do outro contratante um comportamento que eu mesma não estou tendo. Significa dizer, se eu, Alessandra, não cumpro com as minhas obrigações contratuais, eu não posso exigir do outro que as cumpra. Isso é um comportamento, né, totalmente contraditório e é também uma violação ao princípio da boa-fé, que é a chamada regra do Tucoque. Então, pessoal, estudamos aqui de uma forma resumida, mas importante, o princípio da boa-fé, e o mais salutar é que vocês saibam que a boa-fé é um princípio que não está presente apenas no direito privado, mas no direito público também, e é um princípio dos mais importantes. Nós temos vários princípios, né? Mas o princípio da boa-fé, ele tem um lugar de protagonismo, né, digamos assim, nas relações negociais. E sempre lembrando, né, que se nós tivermos a violação desse princípio, né, que é tão importante,
com certeza nós podemos pleitear no Poder Judiciário uma indenização por violação à boa-fé negocial. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa mini aula, né, sobre esse princípio do direito contratual. Fico à disposição, desejo a todos uma excelente jornada, né, de direito, com excelentes palestras com esses brilhantes colegas, né? E qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos vocês.